Você consegue imaginar o que é estar numa crise de pânico? Você já passou por isso alguma vez? Você tem algum parente próximo que está diagnosticado com síndrome do pânico? Você imagina o tamanho desse sofrimento? Mas tem solução. Essa é a boa notícia. Eu vou te ensinar agora como você minimiza uma crise de pânico. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no nosso canal, por favor, convide os amigos. O que é uma crise de pânico? Primeiro é assim, antes de tudo, tem que entender que quem passa pela crise de pânico nem imagina de onde vem. De repente, do nada. Você pode estar em público, pode estar assistindo uma peça de teatro, pode estar em casa, pode estar em qualquer lugar. De repente, você sabe que está vindo. O desespero toma conta de você porque você não tem saída, porque você já experimentou de tudo para se livrar disso e não consegue. Então o coração começa a bater acelerado, parece que vai sair pela boca. Sua respiração fica ofegante porque a sua musculatura já não permite mais que o pulmão abra e fecha para conseguir botar muito oxigênio para dentro. E quem está vivenciando a crise não consegue pensar em mais nada além do que de sair correndo, para se livrar, para se esconder, para fugir do inimigo. É como se você tivesse alguém que você sabe que vem te assaltar. Uma rua escura, deserta de noite, você está sozinho, e aquela pessoa surge de lá encapuçada com as mãos no bolso. Você sabe que você vai ser assaltado. Como você se previne? Você tem tempo de reagir, depende do tamanho da distância. Você sai correndo. Você grita socorro. Alguém pode te ajudar. Pode acontecer de você gritar socorro, alguém acende a luz e esse bandido, no lugar de te assaltar, foge. Existem alternativas que você pode usar. Mas sabe como é uma síndrome do pânico? O inimigo é invisível. O inimigo não se mostra. Até porque não existe um motivo aparente. Simplesmente, você começa a sentir que vai entrar em pânico. E quanto mais desesperado você fica para tentar se livrar da crise do pânico, mais você entra no pânico. Até perder, literalmente, o controle sobre o seu corpo físico. E aí, os sintomas são os mais variados. É sudorese intensa, tremedeira, choro, desespero, porque cada um tem um reflexo diferente em função do seu temperamento e da sua dificuldade, porque o grande problema existe uma crise de pânico? Existe. Mas cada pessoa tem o seu motivo independente do outro. Porque nós não somos iguais. Nós somos almas, nós somos espíritos. E como espírito ocupando esse corpo físico, nós seguimos as regras. Aquilo que a gente aprende como paradigma, eu estou com uma dificuldade, eu vou no médico. E a medicina, principalmente na área da psiquiatria, não tem o que fazer. Porque não conhece o problema. E porque não conhece o problema, desmerecimento dos médicos? Não. Desmerecimento do sistema, que não reconhece o espírito que é dono desse corpo e acha que o corpo é gente. E o que o médico pode fazer? O que ele tem à disposição dele para tentar te curar? Nada. Ele tem fármacos que vão controlar o seu sistema nervoso.
E o pior de tudo, sabe o que é? Você toma essa medicação, a dose vai cada vez aumentando mais, e você continua com a dificuldade. Se pelo menos a gente ingerisse uma droga e não tivesse mais as crises, ótimo. Vamos tomar medicação a vida toda, mas eu não tenho crise. Mas o problema é que o seu sentimento continua igual. A droga ministrada pela medicina contemporânea não faz nada, além de te dopar e você virar um robô. Existe saída? Claro que existe. Sabe por quê? Porque síndrome do pânico é um processo auto-obsessivo espiritual. Como é isso? Mas processo obsessivo, você está falando disso? Claro! Isso consta do item F44.3 do CID, que é o Código Internacional de Doenças, utilizado pela medicina e aceito pela Organização Mundial da Saúde desde 1998. Então por que não usa? Porque não sabe como. Médico não estuda a alma. A medicina não reconhece que o corpo físico é frequentado por um espírito que comanda esse corpo físico, e não ao contrário. Então como fazer? Simples. Cuida do espírito. Que o reflexo vai acontecer no corpo físico. Como? É muito simples se livrar de uma crise de pânico. Claro que se você está envolvido nisso e é um processo obsessivo espiritual, você precisa de tratamento adequado. E aqui na Quantiônica você tem tratamento adequado para se curar disso, porque nós já temos aí milhares de casos de cura, de autocura. Então, como fazer? Procura aí na internet, você vai achar Relaxamento Alfa, com Dárcio Cavallini. Começa a praticar isso todos os dias, de manhã e à noite. Isso. O que vai acontecer se você praticar todos os dias? Você vai viciar seu corpo, não em medicação, mas em relaxamento. Se você estiver literalmente relaxado, é impossível haver a comunicação com o mundo espiritual de baixa frequência, ou seja, com experiências negativas. Porque você, na sua melhor frequência, calmo, tranquilo, você só vai ouvir ou sentir a aproximação de bons espíritos, os seus amigos, seus mentores, aqueles que te ajudam a cumprir essa missão de vida na Terra para a sua evolução. Acontece que quando você cai numa armadilha de medo, de insegurança, de culpa, de violência, você baixa o seu padrão vibratório. Baixou o seu padrão vibratório, você entra na frequência exatamente do medo e do pânico. E o que é o pânico? Pânico é um medo descontrolado. Você tem um pequeno medo, um medinho, um medão, mas pânico fugiu do controle. E é possível você ajudar alguém que esteja em crise de pânico, mesmo não sabendo nada? Claro que o ideal é você fazer os nossos cursos para aprender como lidar com isso. E se tornar um terapeuta que cure esses tipos de moléstias. Como faço? Acalme a pessoa. Como acalma? Chama a atenção da pessoa para si mesmo, porque quando alguém está em pânico, está fora de si, literalmente fora de si, significa estar desdobrado. Por quê? Porque ele está tentando fugir desse pânico e ele simplesmente sai do corpo. Por isso que o corpo fica sem controle. Chacoalha ele se for necessário, sem agredir, óbvio, que é para ele voltar para o corpo e sentir o corpo. A partir daí, palavras tranquilas, amenas, e faça-o respirar. Respirar. Inspira pelo nariz, segura um pouquinho, solta pela boca, mas inspira todo o ar que puder, incentiva essa pessoa a fazer isso. Que quando ele começar a respirar e prestar atenção na sua respiração, o que aconteceu? Ele deixou de estar fora de si e está dentro de si, ele volta para si. Quando ele volta para dentro de si, ele toma conta de si mesmo. É simples, mas é muito simples. Qualquer um pode fazer, inclusive você. Está esperando o quê?
Quer saber mais? Venha se aprofundar. Pode até se tornar um terapeuta, se quiser, para ajudar. Quantas pessoas você conhece ou já ouviu falar que está com síndrome do pânico? É um ou dois? Ixi, é muita gente, né?